Olá! Nesse clima de final de ano, eu estava pensando esses dias que eu li muitos livros esse ano, né? Por ter colocado metas, por ter começado a conversar sobre livros aqui com vocês. Eu tive aí a oportunidade de ler muitos livros interessantes. E eu fiquei pensando qual livro realmente me tocou mais, qual livro eu achei que trouxe mais aprendizados para mim, mais coisas que me tocaram profundamente, me fizeram refletir. E, com toda certeza, foi esse aqui, A Arte de Viver, o Manual do Epíteto. Essa edição que eu tenho aqui, ela é uma seleção e uma adaptação desse intérprete, Sharon Bell. Mas ele não é tão diferente, para que vocês fiquem mais tranquilos, não é tão diferente do manual do epíteto mesmo, né? Ele só faz aqui umas mudanças de palavras porque esse é um livro que é por volta ali de 55 depois de Cristo, 60 depois de Cristo. Então ele faz uma espécie de mudança de algumas palavras para se adaptar mais ao nosso momento histórico e faz uma seleção. Mas o essencial está aqui, é muito profundo, é daqueles livros que toda vez que você lê, você tira algo mais profundo, mais importante para a sua vida. É fininho, né? Mas eu não recomendo que você leia de uma sentada, porque eu acredito que se você for parar para ler assim, por exemplo, hoje à tarde ou hoje à noite, enfim, em um dia você consegue ler rapidinho, né? Porém, cada página vai trazer um ensinamento tão profundo, reflexões tão profundas que a gente precisaria de muito tempo para refletir sobre isso. Às vezes uma vida inteira não esgotaria o que está escrito aqui. Então eu recomendo que coloque lá na sua mesinha de cabeceira, vá lendo aos poucos, refletindo. E para mim isso foi uma releitura. Então eu sei que o livro não se esgotou aqui. Foi a segunda vez que eu li esse livro e com toda certeza eu vou ler muitas outras vezes, porque é daqueles livros que são tão profundos que quanto mais a gente cresce na vida, mais a gente entende o que o epíteto estava querendo dizer aqui. Bom, o epíteto, não sei se vocês sabem, né? E a minha proposta aqui não é não é dar uma aula sobre o livro, sobre o epíteto em si, mas refletir um pouco sobre a minha experiência de ter lido esse livro e tentar aí indicar eles para vocês e por que eu achei ele tão relevante. Então, o Epíteto, ele era um escravo, né, lá em Roma. E lá a escravidão naquele momento histórico é um pouco diferente do nosso, é diferente. A gente fala escravidão, a gente associa com o que a gente sabe sobre a escravidão, né, o que foi mais próximo para nós do período de escravidão. Mas Epíteto era um escravo e ele estudava filosofia. O amo dele, né, que era o Epafrodito, o dono dele, o Epafrodito, percebia que ele tinha uma certa inclinação, que tinha um certo talento para a filosofia, que naquela época era dos estoicos, né? Ele levou o Epíteto para estudar filosofia com Mussolio Rufo. E aí o Epíteto se tornou um dos grandes filósofos estoicos. E quando a gente está falando do estoicismo, né, como eu falei, vou tentar ser bem sucinta assim, falando de uma filosofia que está tentando trazer respostas para como viver uma vida serena, virtuosa, de forma prática, não só na teoria. E o epíteto, ele é um grande nome para isso. Então, até de algum grau, a gente pode falar assim, esse livro é um livro de autoajuda. Eu não diria isso, porque quem está procurando autoajuda talvez leia alguns trechos aqui e fale, nossa, isso não dá para mim. Por exemplo, quando ele fala para você não se apegar aos seus desejos, quando ele fala sobre o autodomínio, e a gente sabe que a autoajuda está mais ligada a você se sentir bem, a um certo conforto, e não tanto a uma superação. Epíteto é uma pessoa que se superou muito. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que, com toda certeza, vai tratar disso aqui que está na capa, a arte de viver. Quando a gente fala essa palavra estoicos, né, a gente, em algum grau, sabe que tem ali uma certa firmeza de caráter, né? Uma vida moral exemplar. Bom, então eu vou falar para vocês aqui que é um livro belíssimo. Em vários momentos eu senti sabe, aquela que a alma vibra, aquele momento que sua alma faz é isso, e que você se sente
tão profundamente tocado que parece que a vida se tornou outra depois daquilo que você leu e daquele ensinamento que você entrou em contato. E esse livro aqui fez muito isso comigo em muitos momentos. E como eu falei isso para vocês, é a minha segunda leitura e eu tenho certeza que eu vou ler esse livro muitas vezes. Eu vou falar alguns trechos para vocês, algumas coisas, porque é impossível aqui eu esgotar esse livro, mas eu quero destacar alguns pontos. Às vezes isso vai nos levar a um esforço importante a ser feito em nome da justiça, em nome daquilo que nós achamos mais moralmente importante, para despertar em vocês essa vontade de ler e que vocês coloquem aí na lista de leitura. Bom, logo no iniciozinho, né, ele vai dizer assim: um manual para a vida. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Bom, daí a gente já percebe, né? Isso é muito estoico, né? Então, não tem essa história de, eu deveria fazer tal coisa, mas hoje não dá. Eu acho que choveu, acho que não vai dar certo. Talvez amanhã, vou começar a segunda, as circunstâncias não são boas, não foi o momento, não tem isso. Se eu percebo, se eu escolho, se eu reflito sobre o que eu preciso fazer, então eu tenho que fazer. Tenho que ir atrás, né? Tenho que me esforçar. Se eu sei que eu preciso cuidar bem da minha saúde, começar uma dieta, não tem a chuva que começou, o bolinho que me ofereceram, não, eu tenho que começar a fazer. E ele já começa o livro nessa tônica, pra gente ver que realmente ele tá falando de algo sério. Tá falando de uma pessoa que tá querendo realmente viver aquelas ideias que ela acha que são válidas, né? Que ela elegeu como válidas. E isso seria o segredo para a gente chegar na realização de quem nós somos. Realmente viver as ideias que nós acreditamos, viver os sentimentos que estamos despertando pelos demais, demonstrar isso, colocar isso na prática, colocar isso na nossa vivência. Um outro ponto muito interessante que o Epíteto vai falar, que é uma ideia bem importante para ele, né, que vai aparecer inúmeras vezes nos seus tratados, né, na sua filosofia, é quando ele fala assim: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. O que foi esse ser humano que era um escravo, mas que se dizia tão livre, né? É uma ideia muito importante para a gente entender, porque vai muito na contramão do que nós vivemos hoje em dia. Que a minha felicidade, a sua felicidade, não deveria estar focada em algo que nós não podemos controlar, e sim naquilo que depende de nós, aquilo que nós podemos controlar. Parece muito óbvio, né? Mas a gente faz o contrário disso. E vou dar alguns exemplos. Se eu estou estudando para passar num concurso, por exemplo, vou dar um exemplo menos polêmico aqui. E eu estou estudando bastante para estudar nesse concurso, passar nesse concurso é importante para mim. Se eu passar nesse concurso depende de mim? Não depende, né? Porque tem muitas circunstâncias. Pode ser que outra pessoa esteja mais preparada, pode ser que o concurso seja mais voltado para um outro perfil que não seja o meu. Enfim, tem várias variantes aí. Agora, o que depende de mim? Depende de mim dar o meu melhor. Ter chegado ao meu melhor, ter me preparado o máximo que eu pude, da melhor forma possível, ter colocado meu coração naqueles estudos. Isso depende de mim. Então, minha felicidade deveria estar nisso, deveria estar em dar o meu melhor. Não é ser o melhor, porque o melhor é muito circunstancial. Depende das outras pessoas, do preparo das outras pessoas, depende do momento histórico, enfim, depende de muita coisa. Agora, dar o meu melhor só depende de mim. Eu dei esse exemplo, mas isso se encaixa em várias outras coisas. Por exemplo, o fato do Epíteto ter nascido escravo, né? Dependia dele? Não. Ele viveu naquele momento histórico em que existia escravidão. Agora, ser uma pessoa justa, apesar do dono dele, o Epafrodito, ser uma pessoa cruel com ele, dependia dele sim. Então, ser justo, ser quem ele queria ser, né? Ser bondoso,
ser generoso, ser uma pessoa que está tentando se superar, isso depende dele. No geral, nós colocamos a nossa felicidade em coisas que não temos o domínio. Uma das nossas dificuldades, né, em viver, em não se realizar, é justamente isso. É a gente colocar a nossa felicidade em coisas que não estão sob o nosso domínio. Um outro exemplo, a pessoa me corresponder, gostar de mim, depende de mim? Não. Depende da pessoa. Se ela quiser gostar de mim, ela gostar. Não gostar, infelizmente, não tem muito o que fazer. Agora, eu gostar dela, eu ter sentimentos por ela, eu tratar ela bem, eu valorizá-la, aí depende de mim. Os meus sentimentos dependem de mim. Mas se a pessoa gostou, se agradou a pessoa, se a pessoa valorizou, não depende de mim. E a gente faz muito isso hoje em dia, né? Por exemplo, nessa era do mundo virtual, se eu coloco uma foto na internet e as pessoas não curtem, eu acho que a foto não é boa. Não, na verdade o critério deveria ser meu, né? Se eu acho que ela tá bonita, que ela é válida de ser compartilhada, que ela vai enriquecer a vida das pessoas de alguma forma, eu compartilho. Se as pessoas não valorizarem, não tenho muito controle sobre isso. E no fundo, é isso que nos torna escravos. E vejam que, né, que contraditório. O que nos torna escravos? Depender, colocar a nossa felicidade em coisas que não dependem de nós. Porque aí a gente fica esperando algo e a gente não tem nenhum controle sobre aquilo. Por isso que a gente fica escravo. E o Epíteto, ele era um escravo, né? Mas se sentia livre. Por quê? Porque aquilo que dependia dele, que era ser quem ele era, ele conseguia. Ele não tinha amarras. Se eu dependo da opinião do outro, se eu dependo do outro gostar ou não gostar, então eu sou escrava dessa opinião do outro, né? Agora, se eu não dependo disso, se eu só dependo de mim mesma, que é o que eu tenho domínio, né, sobre mim, então eu já não sou escrava, eu sou livre. E é interessante porque foi um escravo que nos ensinou isso, o Epíteto. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Pois é, a gente confunde muito o que aparenta ser com o que é de verdade. Não só sobre os outros, mas sobre nós mesmos nós pensamos isso, né? Eu aparento ser uma pessoa muito organizada na internet, mas no dia a dia minha vida está um caos. Não, isso não tem valor nenhum, não deveria ter. A gente deveria estar mais consciente, né, de que a aparência não é tão importante assim. O mais importante é ser. E quando a gente isso naturalmente vai se expressar. E não vai demandar de nós uma energia tão grande para ficar usando essas máscaras. Um outro ponto interessante aqui, para contrastar com essa questão da aparência. Veja as coisas como elas realmente são. Buscar ver, né, o que está por trás daquilo que aparenta ser, o que de fato é realmente, não contaminar as coisas com o que nós queremos que seja, mas tentar enxergar como elas realmente são, não se abalar tanto com coisas que parecem que são tão relevantes assim, mas que às vezes do ponto de vista humano, da própria vida, não tem tanto valor. Tudo isso a gente faz muito hoje em dia e Epíteto lá em 55 depois de Cristo já estava nos alertando. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. Pois esses dias eu estava vendo um vídeo que compartilharam no grupo do WhatsApp que eu participo, que é de uma senhorinha que ela nasceu com várias dificuldades na vida, ela tinha algum problema de saúde e depois também os médicos disseram que ela só ia viver poucos anos e ela conta isso, ela vai contando essa história, né? Com uma alegria, com uma serenidade de alguém que enxerga as coisas por um outro ponto de vista. Ela fala assim, eu nasci com essa doença e ninguém ali tinha, mas provavelmente é porque eu tinha algo especial para dar para a vida. Porque se só eu tinha, então tinha algo ali, algum segredo da vida, algo especial que eu precisava colocar na vida. E aí depois ela comenta, né? Os médicos disseram que eu tinha poucos anos de vida, que eu ia viver só até os 10 anos, mas estou eu aqui com 90. Então, assim, e ela falava isso com alegria no olhar. No fim do vídeo, ela comenta que o que ela aprendeu sobre a vida é isso, que não é o que a vida te coloca, mas como você enxerga a vida, como você reage ao que a vida está te colocando, que é o segredo. E
eu não poderia dar exemplo melhor do que esse para o que o epíteto está comentando aqui, né? Que muitas vezes a gente enxerga as coisas que nos acontecem pelo pior ponto de vista possível e ainda diz assim, por que comigo? A vida está sendo injusta. Mas depois que passa, depois que a gente enfrenta aquela adversidade, geralmente a gente faz isso com as adversidades, né? A gente vê o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se tornou um ser humano melhor, o quanto a gente aprendeu a lidar com várias coisas por conta daqueles acontecimentos. Então, no fundo, eles não foram ruins, eles foram bons, porque nos ajudaram, né, a ser outro ser humano, a ser um ser humano melhor. Só que a gente tem essa dificuldade, né, de lidar com as tensões da vida. Mas é só uma diferença de perspectiva mesmo, é só a gente tentar olhar por esse outro lado. Cuide daquilo que você tem agora, ou seja, valorize aquilo que você tem. Não é para você supervalorizar e se identificar. Por exemplo, eu não sei quem eu sou se eu não tiver o meu iPhone. Eu preciso trocar o meu iPhone toda vez que se atualizar. Não, não é bem isso. É mais assim, poxa, o meu telefone ele me ajuda a entrar em contato com as pessoas que eu amo, me ajuda, facilita o meu trabalho. Então ele tem ali um grau de importância, de relevância. E muitas vezes a gente tem do lado uma pessoa que nos ama, algo que facilita a nossa vida, algo que é sagrado para nós, que nos ajuda na nossa sobrevivência e nós não valorizamos, só ficamos pensando naquilo que nós não temos, focando naquilo que nós queremos ter e não percebemos aquilo que nós temos e valorizamos aquilo que nós temos e sentimos um grau de realização por aquilo já e até por aquilo que já conquistamos. Eu queria ler esse porque eu acho muito bonito, muito profundo e também muito válido. Ele diz assim: o que nos faz realmente felizes? Todo ser humano quer ter uma vida feliz, mas muitos confundem os meios para obtê-la. Por exemplo, riqueza e status, com a felicidade da vida em si. Essa focalização nos meios é equivocada e afasta ainda mais as pessoas de uma vida plena. O que realmente importa são as atividades virtuosas que constroem uma vida feliz, não os recursos externos que parecem ser capazes de promover a felicidade. E aí é lindo demais, mas eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente ver o quanto isso é prático. Se eu tenho dinheiro ou não, isso é muitas vezes circunstancial, né? Por exemplo, agora a gente está vivendo um momento histórico aqui no Brasil de muita crise financeira. E não só depende de nós esse ponto. Eu posso estar trabalhando muito, mas realmente tá tendo muita mudança aí, né? Tá tendo muita crise financeira. Eu não estou à parte da sociedade, né? E acabo sofrendo as consequências disso também. E se a minha felicidade está aí, caramba, então ela vai ser sempre muito superficial, muito instável, né? Porque depende muito das circunstâncias, né? Agora, se eu começo a colocar minha felicidade em, poxa, naquela situação que a pessoa me foi grossa comigo, eu consegui continuar sendo generosa, consegui continuar sendo educada, cortês, consegui tratar a pessoa bem, eu não me alterei, não saí do meu centro, não fiquei cega na emoção de raiva. Isso deveria estar me trazendo alguma plenitude. Por exemplo, num momento desse de dificuldade, onde tem muitas pessoas passando fome, passando dificuldade financeira, eu ser aquela pessoa que estou conseguindo ter uma certa estabilidade financeira e por isso posso até ajudar os outros. Eu deveria estar me realizando nisso também, sentir uma certa felicidade, uma certa plenitude por ser essa pessoa que pode ajudar, pode dar, sem olhar a quem, sem precisar que alguém me dê algo de volta. E, de fato, a gente sente uma certa realização quando faz isso. E deveríamos estar fazendo mais esse tipo de coisa. Todos nós queremos ser felizes. Agora, o ponto é que a gente não sabe muito bem como. E Peter está dando aqui algumas dicas. E, por fim, ele fala para a gente zelar por esse momento. Hoje em dia é até complexo você falar que não é ansioso, né? Porque parece que a ansiedade virou algo assim, inerente ao ser humano. Todo mundo é ansioso. Mas, porque a gente está prezando tanto por um futuro que a gente não sabe nem para onde a gente quer ir, né? Que ansiedade é essa para chegar aonde? Quando na verdade deveríamos estar mais valorizando esse momento. Sim, estamos vivendo um momento adverso, mas ele tem também muitas pérolas, né? Porque nas adversidades a gente também encontra coisas muito preciosas para viver, para se realizar, para aprender e deveríamos também estar valorizando esses momentos. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso que eu recomendo
muitíssimo a Arte de Viver, do Epíteto. Eu vou colocar os links aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com os colegas de vocês. É importante que vocês se engajem, né, no canal, porque senão o YouTube ele não entende que você tem o interesse de continuar recebendo os meus vídeos. Quem considera se tornar um apoiador do meu trabalho, tá no primeiro link aqui embaixo. Conferir minhas artes autorais tanto no Instagram quanto no meu site. É isso, até os próximos vídeos e um beijo grande.